A paz do Senhor Jesus, está no ar o podcast Na Sintonia de Cristo. Quem diria, estamos indo para o terceiro episódio, hein? O terceiro episódio hoje com uma convidada mais do que especial, a pastora Bruna Robert, que aceitou meu convite de bate-pronto. E mais uma vez, o pastor Wesley me auxiliando. Eu sempre falo que eu louvo a Deus pela vida dele, porque ele está sempre me auxiliando, sempre me ajudando. Olha, faz isso, faz aquilo. E eu quero dizer que esse podcast, para a honra e glória do Senhor, ele está sendo patrocinado pelo Pedaço Doce. Pensa num bolo gostoso. Pedaço Doce. Depois, mais para frente, eu vou falar como você faz para achar, tá bom? Foram feitos até alguns bolos para um povo crente aí, o povo elogiou bastante. Então está sendo patrocinado pelo Pedaço Doce, está sendo patrocinado pela padaria Rainha do Parque, que fica lá na Roland de Garros, na Avenida do Chaves, isso, na Avenida do Chaves, padaria Rainha do Parque, também pelo Thomas Moto. Os caras resolvem tudo lá, tá bom? Você pode chegar com o BO que for na tua moto lá, que os caras vai resolver. E Bauer Smart Group, também vou falar o que significa, desculpa, vou falar o Instagram, o contato, é uma empresa de móveis planejado. Então, você pode colocar seu sonho ali no papel e ele vai ser realizado dentro da sua casa, móveis de primeira qualidade. Então, o podcast de hoje está sendo patrocinado por esses irmãos aí que estão nos ajudando de alguma forma. É aquela coisa, eu ajudo, você me ajuda e assim nós vamos caminhando juntos, tá bom? Pastor Wesley, dá a saudação e já pode ficar à vontade para cantar não, louvar ao Senhor como de costume, né? Amém. Cumprimento a todos que estão nos assistindo com a paz do Senhor Jesus. Possivelmente você está aí nos assistindo, esperando a pastora Bruna, né? Se você está na estreia, assistindo já neste momento que está estreando este vídeo, né? Aguenta aí, a gente começa, né? Falando algumas coisas para dar tempo de todo mundo chegar, né? Eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Vamos cantar um louvor ao Senhor, então? Enquanto isso, você vai compartilhando, vai enviando para todo mundo que você conhece. Fala, você não pode perder, que vai ter até palavra de Deus para você daqui a um pouquinho. Vamos adorar? Onde está aquele brilho nos teus olhos? Teu sorriso já não está mais como antes. O amor se esfriou, cresceu o ódio e te aprisionou sem dar nenhuma chance. Deus ainda não te esqueceu, hoje mesmo vai te levantar. Tudo que Ele te prometeu se cumprirá. Se a tribulação te derrubou, com certeza Deus não é culpado. Como antes, sempre esteve do teu lado. Deus está contigo e Ele está agindo, ninguém pode impedir. Quando Ele está na frente, todo mal tem que sair. É só pedir com fé que já é garantido. Deus está contigo, o Deus do impossível, vitória vai te dar. Até na sepultura Ele faz ressuscitar. Pode acreditar que Deus está contigo. Deus ainda não te esqueceu, hoje mesmo vai te levantar. Tudo que Ele te prometeu se cumprirá. Oh, oh. Se a tribulação te derrubou, com certeza Deus não é culpado, não. Como antes, sempre esteve do teu lado.
Deus está contigo e Ele está agindo, ninguém pode impedir. Quando Ele está na frente, todo mal tem que sair. É só pedir com fé que já é garantido. Deus está contigo, o Deus do impossível, vitória vai te dar. Até da sepultura Ele faz ressuscitar. Pode acreditar que Deus está contigo, ninguém pode impedir. Quando Ele está na frente, todo mal tem que sair. É só pedir com fé que já é garantido. Deus está contigo, o Deus do impossível, vitória vai te dar. Até na sepultura Ele faz ressuscitar. Pode acreditar que Deus está contigo. Deus está contigo. Então voltamos agora sim com a nossa convidada, a pastora Bruna Robert, aqui na mesa. Antes de ela se apresentar, a gente ter esse bate-papo gostoso, bate-papo descontraído, é claro, com seriedade, porque é feito para Deus. Eu quero ler apenas um versículo em Salmos 102, diz assim: sirva ao Senhor com alegria, apresenta-se diante dele com cântico. Tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Bom, sem perca de tempo, porque eu quero aproveitar ao máximo esse tempo para bater um papo com a pastora Bruna Robert. Pastora Bruna Robert, seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Muito obrigado por aceitar vir lá da Zona Norte até Santo André de metrô, trem e chegar aqui, pegar o transporte, enfim, mas estamos aqui. Eu vou pedir para você se apresentar, mas não se apresentar já falando tudo, tá? Se apresenta normalmente, saude o pessoal, dê uma saudação e aí eu vou fazendo as perguntas. Fique à vontade. Graça e paz a todos. Muito obrigado, pastor Pedro, pelo rico convite. Estou muito feliz de estar aqui, conhecendo mais um povo que vai morar no céu, creio nisso. Agradeço também a todos aqui desse estúdio. Muito obrigado por me receber com muito carinho. Deus abençoe. Amém. Então vamos lá. Toda vez que eu chamo algum convidado, eu mando um breve questionário para ele. Olha, vai ser mais ou menos assim, mas eu deixo bem claro que vai ter algumas perguntas extras. O que é perguntas extras? Que ela não sabe, para gerar a espontaneidade, tá bom? Então vamos lá. Pastora Bruna Robert, além do púlpito, conte um pouco sobre sua história, sobre sua família, sua caminhada com Deus, tá bom? Além do púlpito, quem é a pastora Bruna Robert? É uma mulher que trabalha, dedica aos filhos, como que é o seu dia a dia? A Bruna Robert é totalmente família. Eu sou totalmente a minha família. Meu pai é o pastor Marco. Minha mãe também é pastora, que é a pastora Cecília. Tenho 3 irmãos, comigo é 4. Então é o Biratã, eu, a Esther e o Lucas. Somos muito família. Hoje eu sou casada com o André César Robert há 18 anos. Vai mandar um beijinho pra ele? Ai, sim, sempre. Nossa, amor, eu te amo. Esse ano, graças a Deus, completamos mais um ano de vida. Quantos anos de casado? 18 anos. 18. Tenho 2 filhos, a Késia, de 14 anos, e o Samuel, de 8 anos. Amém. E vamos lá, deixa eu te perguntar, como que nasceu o seu chamado pastoral? Nossa, chamado pastoral. Como eu falei no começo da primeira pergunta, eu vim de uma linhagem sacerdotal, né? E quando o meu pai, ele abriu o ministério dele, que é o Ministério Apostólico Ebenezer do Brasil, Deus havia já falado já conosco que Deus ia ungir os filhos, né? Sim. Então os filhos todos já sabem que nós É temos esse com esse caminho. ministério. Sim. Então, quando ele abriu o ministério, depois de 4 a 5 anos, ele nos ungiu.
Ungiu eu junto com meu marido, acredita? Sim, Muito sim. coisa, muito linda. Foi muito E aí eu lindo. costumo sempre dizer, né, as responsabilidades aumentam, né? E bastante, né? Sim. Por isso que a gente tem que estar sempre atento às coisas espirituais, né? Bom, nós já sabemos que você louva a Deus, né? Nós já sabemos que você participa do Ministério de Louvor, tem um envolvimento com o Ministério de Louvor. Então, essa pergunta eu não vou fazer porque todos nós já sabemos e eu creio que a maioria que está nos assistindo também já sabe. Tanto é que daqui a pouquinho você vai louvar junto com o pastor Wesley. Mas deixa eu te perguntar, em meio a essas funções, em prol do reino de Deus, né? O que mais te desafia hoje? Ai, quando eu sou convidada para ministrar a palavra. É. Nossa. Você sabia que eu conversando com a missionária Luciane Zopa, falei, olha, eu chamei a pastora Bruna Robert, olha, ela louva bastante, mas ela, para ministrar, ela dá uma segurada. Eu falei, ela falou, ela louva demais, mas para ministrar, e aí tá confirmando agora. É isso. É, Porque quem ministra a palavra é a minha irmã Esther. Esther de Paula. usada. É usada poderosamente. Eu sou usada apenas no louvor. Sim. E é isso. Mas assim, com todo respeito, o seu carisma impressiona também. Porque é difícil, né? A gente viemos até aqui, então, por exemplo, lá na recepção do prédio, ela falou, oi, como é seu nome? Ah, meu nome é Júnior. Oh, prazer, Júnior, tudo bem? Então, quer dizer, é difícil ver um comportamento desse hoje em dia, mas boa tarde, eu vou acessar ali, pronto e acabou. E você não, né? Você é mais comunicativo, tem aquele carisma. Bom, que legal. Vou falar um pouquinho sobre o casamento. Bom. Rápido, tá? Perfeito. Então vamos lá. Como é viver o casamento com o ministério fazendo parte da sua rotina? Ah, perfeito. É, Perfeito. Ainda mais tendo um esposo que ele me acompanha. E eu também acompanho ele, sabe? Ele é pregador mesmo. Ele sim, ministra a palavra maravilhosamente, com os testemunhos. Gente, é muito bom. E eu no louvor. E é bom que dá certo. dá aquele equilíbrio, né? Dá. Você falou agora seu pai, o pastor Marco. É, Marco Espírito Santo. isso. Então eu sei quem é. Glória a Deus. Pronto. No metrô a gente viemos conversando. Rapaz, olha, seu pai eu não lembro, da sua mãe eu lembro, da pastora Cecília, isso. Pastor Marco teve uma vez, o pastor Wesley tá aqui nos bastidores, tá? Que teve algum congresso, alguma coisa que ele pregou lá na igreja, não foi? Foi. Então eu lembro, Marco do Espírito Santo, porque fica gravado o Espírito Santo também, né? É que o meu nome é Bruna de Paula, do Espírito Santo Robert. É Robert com temudo? No artístico é com temudo, mas o meu nome é com I no final. Sim, sim. Bom, vamos lá. Falar um pouquinho de missões. Eu não perguntei para você no metrô justamente por conta disso, quando nós viemos conversando. Você já participou de alguma missão? Se sim, aonde e qual foi a experiência que mais marcou sua vida? Nossa, eu sempre acompanho os meus pais. Mas eu posso falar de duas? Claro, Tá. claro. Fomos enviados para Bom Jesus dos Perdões, depois de Atibaia. Sim, Sim? sim, eu Tá. conheço. No bairro de Serra Negra. Sim, E lá foi onde que tivemos experiências extraordinárias de Deus. Foi lá que o nosso ministério, eu falo nosso, os quatro, que foi que cresceu. que iniciou. Que sim, Deu pontapé, né? sim. Lá no meio do nada, era algo tão impressionante que lá, pra tu ter uma noção como que era, lá a oferta não era em espécie. A oferta era uma galinha, era ovos, porque lá é interior, entende? Sim. E lá foi aonde o meu pai sempre criou os quatro no monte. Eu sou movida a monte, vigílias. E teve uma noite que eu fui com meu pai, sempre acompanhei o meu pai, sempre. Que estávamos no monte, eu e ele, e mais uma senhora e a neta dela. Aí aquele dia tava um frio, pastor Pedro, um frio. Mas esse monte lá. Lá em Serra Negra. Sim. E aí começamos a orar, e foi aonde que eu orava assim, Senhor, abençoa, Senhor. E de repente, pastor Pedro, uma opressão maligna, algo tão forte assim, que Deus usou meu pai com uma autoridade.
Que ele falou assim, demônio que está agindo através da mata, começou a orar, e foi aquela, a árvore começou a agitar, aquele coisa, sabe aquele barulho, não sei o que. Aí foi que eu vi meu pai com autoridade, e falou, se aquieta. E a árvore começou assim, ó. Olha. E aquele dia eu fiz assim, nossa, eu quero ser assim, igual meu pai. Foi assim que começou a crescer isso dentro de mim. Servir a Deus é isso, é ter autoridade. Que Deus a palavra fala que Deus nos deu autoridade. E a segunda vez foi aqui agora, em março. Fui com a minha irmã ministrar. Esse ano. Desse ano. Fui com a minha irmã ministrar no Mato Grosso do Sul. Olha. Mato Grosso do Sul. Tomar um chimarrão. Oh, meu Deus, muito bom. Lá fala tereré. Tereré. É que o tereré é aquele que toma gelado, né? Aí o quente é o chimarrão. Isso. E lá foi algo que quando eu cheguei lá, quente, lá é quente, quente, muito quente. E lá, indo até caminho pra casa dos pastores, o irmão falou assim, nossa, aqui é muito quente e aqui não chove. Nossa, aqui não chove. Ele, não, aqui não chove. Eu falei, ai, Senhor, queria eu uma terra dessa quente, que eu sinto muito frio. E em um dos dias foi feito um ato profético. E me deram para fazer o ato profético sobre o tempo. E aí deram uma garrafa com água. Aí falou, Bruna, profetiza sobre a terra. Falam que vai chover e tal. Aí Deus me deu uma palavra. Que a palavra fala que teve um profeta que falou, é porque não chovia. E ele falou assim, vai chover. Até uma passagem fala, no Velho Testamento, fala assim, que ele falou assim, que ele olhou para o céu e viu a nuvem do tamanho da mão de um homem. Que era o sinal que haveria chuva. E começamos a profetizar. Aí eu peguei aquela garrafa com água e joguei na terra. Senhor, eu creio que vai chover. E nós profetizamos. Estávamos em comunhão com os irmãos, né? E aí nós profetizamos, eu creio que vai chover. Nós cremos que jogamos. Assim que terminou a oração, teve um irmão que falou assim, nossa, acabou de pingar em mim. Aí eu olhei pro céu, o céu azul. Não estava chovendo, pastor Pedro. Sim, não estava tava chovendo. um tempo bom. Ótimo. Tava caliente. Muito caliente. Aí, de repente, fez isso. Começou a chover. Falei, nossa, Deus! Deus me fez lembrar que tudo é possível, aquele que crê. Amém. E eu lembrei, nesse dia no monte lá com meu pai, uma palavra. Apenas uma palavra. Tudo pode mudar. Amém. Por conta dessa autoridade, né? Claro. A autoridade que Deus nos deu. Por conta dessa autoridade, sim. Bom, vamos lá. E agora nós vamos puxar a conversa um pouquinho no tom mais acima e com todo carinho e respeito, né? Sobre algo que faz parte da sua caminhada. O pastor Wesley está aqui de prova e não vou mentir. Quando eu falei, olha, estou pensando em convidar... Dessa maneira, mas com todo respeito, tô pensando em convidar aquela pastora que usa um lenço assim na cabeça, né, tal, falou, é a Bruna. Eu falei, ela faz tratamento para o câncer? Sim. Ela faz químio? Porque assim, eu sou profissional de enfermagem, sou palestrante, então, aí o pastor Wesley falou, não, ela tem outra situação que eu vou deixar à vontade para você falar. Eu falei, é mesmo? Então, eu errei. Né, eu errei em falar isso, até mesmo sendo um profissional de enfermagem palestrante há 3 anos. Eu falo sobre câncer, falo bastante, então a primeira coisa que veio na minha cabeça, né, ainda mais quando a gente te viu lá na vigília, a percepção que tem é essa. Então essa eu creio que é uma parte talvez sensível da sua história, mas acho que como testemunha, assim como foi com a missionária Luciana Esopa, que era algo sensível para ela. Então, bom, então vamos lá. O que de fato é esse diagnóstico? Ok. A Kézia tem 14. Há 13 anos atrás, quando eu tinha 11 anos de idade, eu tinha alguns buraquinhos no couro cabeludo. Como assim? Era careca. Como se fosse uma queda de cabelo concentrada. Sim. Aí eu fui no médico total pra ver o que era. A médica falou, isso aí é estresse. Aí eu vou falar como ele passou pra mim, tá?
ela precisa falar algumas palavras, sabe? Entende, né? Palavras fortes que o linguajar que o povo usa quando tá estressado, Sim, sabe? sim. Precisa palavrões. Isso. Ela precisa soltar o que tá preso nela. Ela precisa, Sim. porque isso aí tá afetando. Aí eu escutei, aqui eu estava junto com a minha mãe, saindo do consultório, ela falou, não, filha, você não precisa, mas você precisa falar com Deus, né? Falar com sua mãe. Eu sempre fui movida, sempre fui de escrever. Sendo que se tu pegar a minha bolsa, eu ando com caderno e com caneta. Sempre fui aquela que escrevia Vai tudo que eu estava anotando. sentindo, sabe? Amém. Passou. Aí, quando foi no meu casamento, tive o casamento perfeito. Já é a parte já do testemunho ou não? Ou só do diagnóstico? Porque vai entrar. Só do diagnóstico. Aí a gente vai... Perfeito. Tá. O diagnóstico, então. O diagnóstico é alopecia areata universal. O que é isso? É perca de cabelo e pelos. Total. Correto. E vamos lá. Durante esse processo que você recebeu esse diagnóstico, né? Foi um processo emocional forte, foi um processo espiritual forte, porque você já, claro, já era crente. Como que foi receber esse diagnóstico? Foi difícil. Sendo que quando eu passei no médico, sendo que eles não sabem a causa exata, sabe? Por que deu tudo isso? Ela pode ser, não sei se você tem essa informação, ela pode ser considerada hereditária, genética ou não? Não, pode ser emocional, fundo emocional. Mas aparentemente você estava bem. Bem. É? Então, aí depois eu conto. Tá. Vamos lá. E nessa sociedade Sim, focada na aparência, ok. que eu repito que foi o mesmo erro que eu cometi. Muitas pessoas ainda olham pra você e falam, pô, você tá no tratamento de câncer. Sim. E isso é ruim pra você? No começo era. Me incomodava muito, né? Mas hoje eu levo de boa. Você conseguiu já ficar forte em relação a isso. Sim. E o lenço faz parte da sua vida. Ai, faz. E o que o lenço representa pra você? É o meio de eu me proteger, sabe? Dos olhares. Entendeu? Então, o lenço é uma armadura. Por quê? Porque hoje eu tenho o cabelo. Entendeu? Hoje, então, eu tenho uma parte que ainda está em crescimento. Você tem. Entendo. Hoje eu tenho. Uma parte que está com e uma parte que está sem. Mas por conta do tratamento? Ou não? Não. Entendo. Você tá me provocando pra entrar no testemunho. Tá. Então vai lá, deslancha. Vai lá. Então vai lá, deslancha. É que tudo envolve testemunho. Sim. Vai embora. Desculpa, mas... Não, fique em paz. Não, mas isso que isso que é gostoso, a espontaneidade, né? Então, ok, vamos lá. Vamos lá. Com 15 anos de idade, minha mãe virou pra mim e falou assim, Bruna, faça uma carta para Deus. De como que você quer que seja o seu futuro. O seu marido, como que você quer que seja. Se você quiser ter filho, põe tudo na sua Tudo carta. no papel, na Tudo. carta. Eu sempre acompanhei o meu pai, como eu te disse, nas igrejas. Ele pregava e eu ministrava o louvor. Sempre foi assim, Wesley. O pastor Pedro, Sim. desculpa. Sim. Sempre foi assim. E com 15 anos eu fiz essa carta. Com 18 anos, eu casei. Casei com 18 anos no dia 6/12/2008. Foi quando eu casei. E foi algo tudo perfeito. Nossa, casamento lindo. Eu ganhei tudo, Wesley. O pastor Pedro, Do tudo. jeito que você imaginava. Do jeito que estava na carta. Tudo. Sim. Tudo. Sim. E Deus havia falado assim, ó. Quando você marcar o casamento, será tudo em dobro. E eu ganhava as coisas assim. Era uma panela de pressão. Eu ganhei 3 panelas de pressões. Nossa. 3. E Deus foi nos abençoando. Deus foi nos abençoando. E o que aconteceu? Eu casei, tudo ótimo, tudo perfeito. Casei guardadinha, tudo bonitinho, como nós aprendemos. E certo dia, eu passando com meu marido no Shopping Center Norte. Eu tinha o cabelo Black Power, muito grande. E foi que me pararam.
Falam, você não quer ser modelo porque você é magra, é bonita, e esse seu cabelo é o destaque. Sim. Aí eu olhei pro meu marido, eu quero, porque é um Vamos sonho de tentar, né? todas as meninas. É. Gente, é o sonho de Sim. todos. Aí, ok. Fui, fiz o teste, passei, cheguei a fazer o comercial. Você chegou a fazer alguns comerciais? Cheguei. Eu fiz o comercial Eduardo e Mônica, foi esse que me marcou. Foi algo maravilhoso. E esse meio é um meio gostoso. Mas, pastor Pedro, eu percebi que eu estava me afastando da presença de Deus. Eu nunca me desviei, nunca conheci o mundo. Meus pais nos criaram na casa de Deus. E eu vi que nesse meio era algo muito gostoso, sabe? O jeito, sabe? As pessoas, o brilho, não sei o quê. Que ele foi te cativando. Foi. Aí eu fiz uma oração ao Senhor. Deus, eu preciso ter uma experiência, algo que venha me selar na tua presença. Porque eu estou vendo que eu estou me perdendo. Essa foi minha oração, pastor Você Pedro. foi sincero, né? Só foi foi isso. sincera, é. Sim, só fiz isso. Amém. A vida seguiu, trabalhando. E fiquei grávida. Depois de 4, 5 anos, engravidei. Mas na carta que eu fiz com 15 anos, eu falei, Deus, eu quero muito ter uma menina com o nome Késia. A palavra fala no livro de Jó, que Jó tinha 3 filhas. E naquele tempo, elas eram consideradas as filhas mais bonitas daquela época. Eu falei, Deus, já que elas eram consideradas as mais bonitas, então a minha filha vai ser muito linda. Me dê a oportunidade de ter uma menina. Eu vou chamar e eu vou colocar o nome de Késia. Amém. Descobri que eu estava grávida de uma menina. Nossa, o pastor Pedro. Tudo se cumprindo. Ai, aquela carta fez muito sentido, viu? Você tem essa carta ainda? Não tenho mais. Porque aquela carta a gente queimou no monte. Aí eu fiz a carta. Beleza. Aí Deus me deu a Késia. Foi algo tão perfeito, a gestação tão linda, tão rica, foi tão de Deus assim. Nenhuma complicação. Nenhuma complicação. Perfeito. Ganhei a Késia no Hospital Beneficência Portuguesa, aqui em São Paulo, um dos melhores hospitais. Perto da 23 de maio ali. Mas Deus foi tão bom que com a Késia eu fiquei no quarto sozinha. As enfermeiras entravam e falavam, mas por que ela tá sozinha? Porque os outros quartos é sempre de 2 em 2. Sim. Aí eu vi cuidado de Deus. Sim. Amém. Passaram-se 2 meses. O meu cabelo começou a cair. Começou a cair. Aí Mas ficava... começou devagar ou começou já com tudo? Começou com tudo, assim. O meu medo, assim, eu tinha medo e receio de lavar a cabeça. Porque todas as vezes que eu lavava, caía um tufo. Ele embaraçava. Aí eu tinha que chamar o meu marido pra pegar a tesoura e passar a tesoura. Caramba. Então, o que eu usava? Eu usava uma touca de lã grossa, vermelha. Eu lembro dela, vermelha. E as pessoas que olhavam, tipo, um sol de 40 graus, a Bruna usando touca. A Bruna deve ter alguma coisa. Porque eu emagreci tanto, pastor Wesley. Nesse processo. Tanto, pastor Pedro. Tanto. Eu falo Wesley porque eu tô vendo Wesley. Sim, então... sim. Pastor Pedro, eu emagreci tanto devido ao processo. E teve um certo dia que teve um pastor que virou pra mim e falou assim, Bruna, eu estava orando a Deus e eu senti de te ajudar e de raspar esse seu cabelo. Você aceita? Ele tinha um salão aqui em Santana. Eu falei, aceito. Não tinha mais nada a perder. Porque a vaidade hoje, vamos ser sinceros, é o cabelo. Quem se imagina? Cabeludo, que nem o nosso amigo Wesley. Cabeludo. Cabelo lindo que ele toda hora ajeita. Dormir assim e acordar careca. Se imagina assim, pastor? É difícil. É difícil. Amém. Aí eu fui, junto com meu marido, sempre andando de 2 em 2. Sempre com ele. Fui no salão. Aí o pastor orou antes. E ele começou a cortar. Ai, pastor Pedro. Parecia aquela novela lá do Laço de Família, que é antigo. Eu não assisto mais, mas aquela novela... Foi nesse momento que eu acho que a sua ficha caiu de verdade. Caiu de verdade, pastor. Caramba, é isso mesmo. Foi justamente nesse momento. Ali doeu. Porque eu via que ele não ia crescer mais. Amém. Mas a minha luta, ela era dentro da minha casa. Por que dentro da minha casa? Então, essa é a dúvida. Por quê? Porque a morte me rodeava todos os dias. Eu acabei ficando depressiva.
Depressão não é um nome bonito que a gente encontra assim na internet. Estou depressivo. Não. Depressão, se você não tomar cuidado, ela te mata. Mata, lógico que mata. Eu, como estudante de psicologia, Aí, ó, viu, gente? Tô falando com o enfermeiro. não, mata, Aí lógico teve um que certo mata. dia dando banho na minha filha Késia. A Késia era de meses. De meses. Eu morando em Guarulhos, meus pais em São Paulo. Eu acabei eu dando banho nela, acabei esquecendo a Késia dentro da banheira. Me deu um surto, sabe, pastor Pedro? Sim. Esqueci, quando dei conta, a Késia estava morta. Sabe, toda roxa, assim, toda... Aí eu pensei de chamar a vizinha que morava no andar de baixo, era uma senhora. Até subir as escadas, ela não ia me ajudar. Aí eu pegava a casa e chacoalhava assim, quase chorava, batia, fazia de tudo. Eu fiz de tudo. E a Késia não voltava. Pastor Pedro, lembrei de uma coisa. Lembrei de Jesus. Clamei o sangue de Jesus, pastor Pedro. A Késia fez assim, ó. Como se fosse o respiro. sopro de vida Deus estava dando sobre ela. Sim. E ela voltou assim. Aí eu peguei, ai, Késia, não sei o quê, não sei o quê. Aquela alegria. Mas, pastor Pedro, como eu te falei, eu estava depressiva. Eu tinha força apenas para levantar. Eu não dormia mais no meu quarto. A gente dormia na sala, que eu não tinha mais prazer de dormir no meu quarto. Dormia na sala com meu marido. No chão a gente jogou o colchão, ficava o colchão no chão. E a Késia num sofá pequeno. Ela ficava lá. A gente não ficava Sim. mais no nosso quarto. E teve um certo dia, o meu marido, como eu te informei, o meu marido, ele é carpinteiro, né? Teve um certo dia ele voltando pra cá, ele em casa, já voltando já do seu serviço, já Sim. do dia cansativo. Ele chegou em casa, tinha que cuidar da esposa, que era enferma, da criança, que era recém-nascida, e da casa, que era dominada por bichos. Porque não tinha força pra fazer nada. Meus pais, como eu te falei, na primeira pergunta, nós somos muito família. Meus pais saíram de São Paulo pra cuidar de mim, que morava em Guarulhos. Em algum momento você achou que Deus ficou em silêncio? Que Deus me abandonou. Não em silêncio, te abandonou mesmo. Me abandonou. Você falou, pronto, não tá me Acabou. escutando mais. Senhor, eu fiz tantas coisas, sou filha de pastor. Olha a situação que eu estou. É porque um pouco antes convidada para ser modelo, então para ser convidada a ser modelo tem que ter um perfil, né, aquele perfil bonito e tudo Sim. mais, e daqui a pouco você se vê perdendo o cabelo que faz parte desse arsenal Sim. de beleza, né? Perdi o brilho. Sim, aí você chegou a perceber, ou sentiu, pelo menos, teve a percepção que Deus te abandonou. Me abandonou. E eu fazia acompanhamento lá nas clínicas, né? E aí teve um dia lá nas clínicas que eles precisaram tirar uma parte do meu couro cabeludo pra fazer exames. Esse dia pra mim foi tão doloroso, pastor. Pensei, vou morrer. Aí a enfermeira, mas por que você tá chorando assim? Eu só chorava. Sim, Eu vou morrer. Eu não sei o que. Ela, Sim. calma, eu só vou tirar só uma pelezinha do seu corpo pra gente fazer os exames que, uma biópsia, sim, alguma coisa assim. que era necessário. Aí foi que uma enfermeira ficou segurando as minhas mãos. Aí fizeram uma anestesia assim no couro pra eu não sentir nada. Aí tiraram uma parte da pele. Saí do consultório. Eu nunca estive sozinha. Sempre era meu pai, minha mãe e meu marido. E a minha filha Késia, no carrinho. Sempre. Sempre foi os 4. Sempre, toda a vida. E foi feito isso, voltei pra casa, pra minha casa. E a todos os dias a morte vinha, se mata. Pra que você tá viva? Vai valer de que? Ó a sua situação. Seu marido, bonito. Sua filha aí, você não tem força pra nada. Todos os dias, mas todos os dias, meu marido, todas as vezes ele orava por mim e os meus pais estavam na minha casa. Todos os dias. Ninguém te abandonou. Ninguém me abandonou. E fora os meus irmãos. A minha irmã, ela não estava presente porque ela estava no campo missionário. Ela estava em Minas Gerais. Quem que sempre acompanhava é sempre os meus 2 irmãos, o Biratã e o Lucas. Eu lembro que teve uma vez que quando fui pra cortar o cabelo, vamos voltar um pouco, a minha tia, junto com a minha mãe e a minha irmã, falaram, então nós vamos cortar. E eu lembro que eu falei assim, não, essa luta é minha. Porque o que vai... Elas iriam cortar naquele gesto, né? Sim, vamos nos unir, mas não ia me ajudar, sabe?
Ia ser aquele momento, mas imagina, elas tudo com o cabelo bonito, pastor Pedro. Sim. Mas já pensou se eu fosse ruizinha? Bom, o bate-papo tá bem legal, para honra e glória do Senhor. Eu vou chamar o pastor Wesley para louvar aqui daqui a pouco. Opa, tudo bem? Opa, chegou encomenda aí pra você. Sério, chegou encomenda? É. Olha, e de quem que é essa encomenda? Pô, obrigado, hein? Falou. Valeu, obrigado. Foi o pessoal do iFood? Veio no iFood. No iFood? Fechou. Abre aí, me ajuda. Ai, posso? Me ajuda aqui, vamos ver o que é. Eu trouxe Licença. até os garfos. Pessoal, ó, tá até olhando pra câmera aqui. Vamos ver de quem que é. Ó, tem até um lacinho bem bonito aqui, ó. Muito chique. Olha, Ó, tem até um versículo aqui, ó. tem um versículo na embalagem. Na embalagem. O meu. Salmos 37,5. É o seu aí também? Não. O meu é 3. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Então eu vou ler o meu que tá aqui na embalagem. Olha aqui, ó. Vamos lá. Salmos 37,5. Entregue teu caminho ao Senhor e confia nele. Bom, aqui tá marcado produto artesanal. Pode abrir. Vamos lá, vamos lá. Ai, licença. Vamos lá, vamos abrir. Puxa o laço. Uou. Rapaz. Vamos ver o que que é. Tem um grampo aqui na embalagem. Tá me cheirando doce. O que que você acha que é? Ai, também acho. Ó, Ah, tem até as colherzinhas. Eu vou abrir, eu não tenho paciência pra ficar com esse ó, nó. cheirinho. Rapaz, vamos ver. Vou abrir aqui pra vocês verem, hein? Deixa aqui. Olha aqui. Mostra na câmera. Rapaz. Olha aqui, ó. Ó. Gente, que riqueza. Eita. Rapaz. Bom, vamos lá. Esses bolos vieram do Pedaço Doce, tá bom? Pedaço Doce. Eu vou te pedir um favor agora. Agora, em nome do Senhor Jesus, você que está nos assistindo, vai lá no Instagram, @pedaçodoce.2026. @pedaçodoce.2026. Olha esses bolos. Então, esses bolos foram mandados pelo Pedaço Doce. Já foi feito alguns bolos, como eu disse, para algumas festividades de crente e tudo mais, e com muita generosidade, o Pedaço Doce mandou esses bolos pra gente, tá bom? Então vai lá no Instagram, coloca assim, ó, @pedaçodoce.2026, @pedaçodoce.2026. E eu tenho uma observação especial para fazer. Quem faz esses bolos tem um filho, e esse filho ele foi diagnosticado com TEA, o transtorno do espectro autismo. Então, ela se vira em 10 e 20 para manter o filho, para fazer os bolos e tudo mais. E são bolos super gostosos. Cada um ganhou um pedaço, eu ganhei um pedaço, a pastora Bruna ganhou um pedaço, o pastor Wesley ganhou um pedaço. E eu vou até pedir, tem 2 aqui, eu vou até pedir para um dos rapazes vir até aqui. Vocês podem vir? Não precisa cortar. Quem faz ao vivo é assim mesmo. Vem aqui, ganhe seus pedaços aqui também que ela mandou. Opa. Então tá aqui, ó. Tá bom. Obrigado. Olha aí. Obrigado. Fechou? É isso aí. Fechou. Valeu, Essa ideia é de É vocês. do Pedaço Doce, né? Isso, Pedaço Doce, @pedaçodoce.2026. Valeu, Pedaço Doce. Até mais. Bom, fica à vontade, pode ir comendo. Agora nós vamos louvar. Nós vamos louvar, não. O pastor Wesley e a pastora Bruna vai louvar e nós já voltamos, tá bom? Então, aguarde um momentinho aí que nós vamos entrar no louvor. Eu vou chamar o pastor Wesley para cá, ele tá fazendo comendo bolo, tá bom? Então, vamos lá e já voltamos. Quando as portas todas já estão fechadas e não há uma saída pra você, uma voz tão mansa, doce, suave
Diz assim, meu filho, sou tua saída. Quando o inimigo diz é o fim da história e quer levar o desespero pro teu coração, Deus jamais permitirá que o filho seu ceda a vitória. Ele tem todo o poder e a solução. Não ceda agora. Confia que a história não vai terminar assim. Descanse em Cristo. Fazendo assim, você será muito feliz. Quando tudo enfim parece acabado, sabe o que acontece? logo vem o sentimento de perder. Mas é Deus quem dá a última palavra. Ele ama e sei que vai te socorrer. A esperança em Cristo é certa e nunca morre. Deus não vai deixar você ficar sofrendo assim. Ele tem nas mãos a chave da vitória. Não desista, meu amigo, pois não é o fim. Não ceda agora. Confia que a história não vai terminar assim. Descanse em Cristo. Fazendo assim, você será muito feliz. Não ceda agora. Confia que a história não vai terminar assim. Descanse em Cristo. Fazendo assim, você será muito feliz. Fazendo assim, você será muito feliz. Amém. Bom, depois de um louvor desse, não ceda. Nós estamos voltando para continuar a entrevista. Ah, e além do mais, cara, que bolo gostoso, hein? Meu Deus do céu, top. Por falar nisso, Bauer Smart Group. Bauer Smart Group é uma loja, vamos dizer assim, uma empresa que trabalha com móveis planejados. E o rapaz lá dessa loja, ele disse assim para mim: Pastor Pedro, fala pro pessoal entrar no Instagram, @BauerSmartG, @BauerSmartG, vai estar aqui no GC, né, no Caracteres, vai estar aqui. Quem entrar lá e falar, eu assisti o podcast na Sintonia de Cristo, preste atenção, vai ganhar 15% de desconto. Pensou, pastora Bruna? 15% de desconto fazendo os móveis planejados? Bom, 15% de desconto. Coloque lá, entre no Instagram, @BauerSmartG, e aí você coloca lá na mensagem ou em alguma publicação, coloca eu assisti o podcast na Sintonia de Cristo, tá bom? E aproveitando, claro,
Padaria Rainha do Parque. Você tá passando ali perto do Jaçanã, ali perto da Roland de Garros. Aí, ó, tá até aí, ó, tá vendo? Ó, Padaria Rainha do Parque, tá bom? Você tá passando ali no Jaçanã, ali perto do Edu Chaves. Ela fica justamente na Avenida do Chaves. Eu já comi lá algumas vezes. Pensa num café da manhã gostoso. Todo sábado, domingo e feriado tem um café da manhã. Não sei se você já viu, pastora Bruna, que fica aquela mesa bem Sim. grande, que você pega uma fruta, uma granola, Sim. um iogurte, um queijo, né? Eu não sei se eu tô correto em falar, mas é aquele café por quilo, sabe? Sim. Que vende por quilo. Sim. Então, vai lá. Rainha do Parque, café da manhã todo sábado, domingo e feriado. E o almoço é todos os dias, tá bom? Almoço é todos os dias, eles também trabalham com prato feito. Entra lá no Instagram Rainha do Parque. Coloca, só procurar Rainha do Parque, tá bom? E aí você coloca lá, eu assisti o podcast na Sintonia de Cristo, porque o Júnior, o gerente da padaria, que aliás é meu cunhado, sou casado com a irmã dele, Oh. né? Ele vai te receber lá, tá bom? E para fechar com chave de ouro, você tem uma motoca? Agora eu vou falar na linguagem do pessoal. Tem uma motoca, correria, como diz, né? Cachorro louco, tá aí nas entregas e tudo mais. Cara, Tomás Moto. Ele fica ali na Avenida Uchiquiche Kamiya 787. Qualquer BOzinho que você tiver na sua moto, mora na região, vai lá que os caras resolvem. E ele também trabalha com vendas de moto. Ele sempre tá com uma moto ou outra e no preço bacana. Tomás Moto. Esse não tem Instagram, mas eu vou passar o telefone. Dá uma ligada lá. Fala, eu assisti o podcast lá do Pastor Pedro, na Sintonia de Cristo. Então, 11 9 17 28 0612. 11 9 17 28 0612. É só procurar, tá bom? Então, vamos lá, vamos voltar aqui. Bom, se você pudesse voltar ao diagnóstico, ou um tempo antes do diagnóstico, né? Vamos colocar naquela época do modelo, de estar ali naquele ambiente né, modelo e tudo mais, o que você faria para Bruna? O que você falaria para ela? Uau. Bom, não desista. No final. Nossa, pastor Pedro. É por isso que algumas perguntas eu não deixei você ver, para gerar essa O que eu espontaneidade. falaria para a Bruna? Não desista. Deus, ele permanece sendo o mesmo Deus. Não mudou. Tem milagre te esperando no Amém. final. Pastora Bruna, existe alguma oração que você fez de um jeito e Deus ele respondeu de um jeito totalmente diferente que você esperava? Sim. Que nem como eu estava dizendo, que eu falava, Deus, cura, Deus, cura, dá de volta, né? E eu lembro que nessa fase que eu estava, eu lembro que eu fazia o acompanhamento lá nas clínicas e teve um certo dia que a enfermeira, ela virou pra mim e falou assim, eu não sei o que você tá fazendo aqui, você tá vindo aqui. O seu caso não tem cura, você vai viver o resto da sua vida careca. Mas ela falou assim, de bate-pronto, assim? Bate pronto. Porque eu já tinha passado lá com ela, e quando eu passei lá com ela, e justo nesse dia, pastor Pedro, eu estava sozinha. Não estava com a minha mãe, nem com meu marido e nem com meu pai. Estava sozinha. E eles fizeram uma aplicação com agulha que não era certa. Foi com uma agulha um pouco mais grossa. E começou a sangrar, escorrer assim o sangue. Eu falei para Deus, Deus, nunca mais quero viver por essa situação. Fui para casa, abracei minha mãe, comecei a chorar, contei o que havia ocorrido. E achando que ela ia pegar as coisas dela e ia voltar comigo lá pro hospital. Ela falou assim, Bruna, nós vamos orar. Apenas isso. Fui para casa. A minha luta era em casa. E foi que nesse dia, nessa madrugada, foi uma madrugada muito, muito conturbada. Foi que eu passei a noite clara, como eu ficava a noite em claro. E eu sempre deixava o programa de TV, Pastor Pedro.
E nesse dia, a Bispa Sônia, ela lançou uma palavra, Salmos 30, verso 5. Que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa palavra bateu na minha alma. Eu fui curada de dentro para fora. E hoje eu posso falar, Pastor Pedro, Deus se inclinou e ouviu o meu clamor. Por isso que eu falo, Bruna, valeu a pena. Nosso Deus, ele não mudou. Posso? Pode. Aqui, ó. Meu cabelo está crescendo, ó. Sim. E aqui, ó, que não tinha nada, tava lisinho, ó. Se for ver, Tá Pastor começando Pedro, a crescer. está começando a crescer. Os que esperam no Senhor renovarão a sua força. Amém. Olha, chega a me emocionar também. Deus, ele faz. Amém. Amém. O que essa dor ensinou pra você? Ah, muitas coisas. A melhor. A melhor? A ser Não, gentil. não melhor, né? A maior. A maior? É. Amar o próximo. A ser gentil. Que quando eu tava lá na agência, eu era muito arrogante. Metida, soberba. Você chegou a ser assim? Não sei, cheguei, Pastor É? Pedro, cheguei. Tipo, cheguei, ninguém me toca, ninguém é. Cheguei. Aí hoje... E Deus te moeu. Ai, demais. Valeu a pena. Valeu a pena. Você acha que Deus, ele curou primeiro a sua identidade ou sua autoestima? Minha identidade. Como? Nesse processo? Nesse processo. Foi o que eu falei. Foi necessário passar pelo que eu passei. E aprender um pouco mais de Deus. Tá. Você acredita que algumas respostas de Deus, Tá. ela vem disfarçadas de processos difíceis? Também. Você acredita que... Você mais fundo, tá? Tá. Você acredita que esse diagnóstico que apareceu foi justamente porque a oração que você fez lá atrás, que você estava meio que se perdendo e Deus, esse é o jeito que eu vou tirá-la de lá, porque ela é minha e eu, enfim. Sim. Você acredita nisso? Sim, acredito. Eu acredito. Deus, ele pode fazer isso Pode. em prol do filho. Sim. Por que não? Por que não, Pastor Pedro? Eu pergunto, né, porque mesmo em depressão que ocasionou tudo mais, você acredita que foi as mãos de Deus, né? Foi a mão Sim. de Deus. Senão, hoje você não estaria diante da presença do Senhor. Não. E nem estaria aqui. Porque eu estava numa fase dentro da igreja, mas perdida, dentro da casa do Pai. Porque era um meio muito gostoso. Quem nunca viveu assim? E foi necessário, onde que eu aprendi, cresci, amadureci. E estou aqui para dizer que nosso Deus, ele cura de dentro para fora. Bruna, quem você seria hoje? Acho que já foi respondido. Quem você seria hoje se você nunca tivesse vivido essa luta? Então, falam. Eu respondi, sim. A palavra fala que sem Jesus nós somos pobre e miserável. Sem Jesus eu seria assim. Agora com Jesus, seria essa pessoa aqui que eu sou alegre, pra frente. Hoje com lenço, sem lenço, eu continuo a Bruna, cheia de Deus, porque o lenço não significa tantas coisas, mas sim o que eu carrego. Quando você olha no espelho, o que você vê na Bruna que você não via antes da alopécia? O que eu não via? Quando você se olha no espelho, o que você vê na Bruna que antes você não via antes da alopécia? Corajosa. Sou muito corajosa. Sim, eu aceito. Vamos. Que nem estar aqui foi ato de coragem. Antigamente eu não viria. Não iria. Não. Não. Sinceramente, não. Mesmo porque ainda tinha, igual você comentou, aquela pitada de orgulho ainda. Sim. Assim. Mas também eu era um pouco tímida, assim. Eu sempre fui pra frente, mas quando eu falava, Bruna, vamos cantar, você vai cantar. Eu sempre cantei. Sim. Mas hoje,
hoje, o jeito que Deus ele faz comigo, eu não faria antes. Não faria. Agora, Amém. Bom, eu vou fazer um ping-pong com você. Sabe ping-pong? não sei. Pá, Tá, rápido. tá bom. Mas antes, Tá bom. vou lançar a última pergunta, tá bom? Tá bom. E aí eu tenho um tempinho ali, você consegue visualizar? Eu queria te dar mais tempo, né? Só que eu não vou conseguir por conta do tempo. Dentro dessa pergunta, você pode ler um versículo ou não, explanar ele e enfim, usar esse tempo para, tá bom? Diante dessa pergunta. Se sua história fosse uma mensagem direta de Deus, para alguém que está nos vendo hoje, qual seria a mensagem? Perceber? Conseguiu entender? Sim. Se sua história fosse uma mensagem direta para Deus, para alguém que está nos assistindo hoje, que não necessariamente tem um diagnóstico de alopecia, mas de repente Sim. está passando por uma enfermidade, uma depressão, uma ansiedade. Você conseguiria, eu sei que você já falou que não explana a pregação e tudo mais, mas você conseguiria ler um versículo e falar um pouquinho sobre isso? Eu tô perguntando porque eu percebo que você tá com a Bíblia meio preparada aí, né? Não é que... Você conseguiria ou não? Eu faria, eu falaria Lucas 1:37. Tá, então vai lá. Porque para Deus nada é impossível. Deus, ele faz Ele realiza. e continua fazendo, Sim. não desampara. Não. Aí a gente entra dentro daquele versículo, ainda que minha mãe me abandona, Sim. que a minha mãe que me amamenta me abandonasse, eu todavia nunca esquecerei de você. Sim. Amém. Eu agradeço de verdade por abrir essa confissão tão particular assim, né? Eu creio que vai ajudar muitas pessoas a tudo isso. Eu percebo a emoção nos seus olhos, né? Os seus olhos brilhando, aquela emoção e tudo mais. E tem uma pergunta ainda reservada para o final, mas para descontrair um pouco. Vamos lá? Vamos. Rapidinho, hein? Tá bom. Não pode demorar. Se demorar, eu vou pedir para os rapazes cortar e Tá vou votar. bom. Então vamos lá. Bíblia ou devocional? Bíblia. Café ou energético? Café. Chá. Café. Vigília ou monte? Ai, monte. Monte? Monte. Um versículo que não sai da sua mente. Salmos 30, verso 5. Salmos 30? Verso 5. Vamos ler? Vamos. Rapidinho? Eu tô até com Salmos 30, verso 5. Aqui, Salmos 30, verso 5. Porque a ira do Senhor dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Um personagem bíblico que você se identifica. José. Um louvor que marcou a sua vida. Ai, com muito louvor. Quem foi a pessoa que mais influenciou, pessoa agora, tá? Tá. Que influenciou sua caminhada com Cristo? Pode ser duas? Pode. Meus pais. Tá. Um sonho que você ainda quer realizar? Pregar para as nações. Se você pudesse jantar com um personagem bíblico, não pode ser Jesus, porque todo mundo vai querer jantar com ele. Tá. Se você pudesse jantar com um personagem bíblico, quem seria? José. Amo José. José? Você ia conversar com ele dos irmãos? Sim. Os sonhos dele. Qual foi o maior desafio da sua fé? Em uma ou duas palavras, vai. O maior desafio para mim. Acreditar em Deus. Uma palavra que define Jesus. Tudo. Meu tudo. Uma palavra que define missão. Amor. O que nunca pode faltar na mochila do missionário. O meu caderno e minha Bíblia. Tá bom. Missão no Brasil ou fora do país? Os dois. Os dois? Complete a frase. Oh, Jesus. Vale a pena seguir Jesus por quê? Porque ele é tudo. Tá. Agora para descontrair. Não? Sim, claro, é tudo. Não tem mais o que falar. É que você me comigo. Sim, não tem mais o que falar. É tudo. Agora para descontrair. Tudo bem? Tá bom. Churrasco ou pizza? Churrasco. Praia ou montanha? Montanha. Whats ou ligação? Hã? Whats ou ligação? Whats. Doce ou salgado? Salgado. Tá. Hino da harpa ou louvor? Hino da harpa. Amo. Tá. Apaixonada. Eu sei que você não toca instrumento, mas eu vou perguntar. Sim. Violão ou bateria? Violão. Culto de domingo ou vigília? O culto de domingo, família. Pregar ou cantar? Cantar. Café com açúcar ou sem?
Café com açúcar. Com açúcar? É. Amém. Bom, se você tivesse apenas 30 segundos Tá. para falar, agora essa é a pergunta final, tá? E aí a gente já escuta o segundo louvor e conversa mais um pouquinho. Se você tivesse apenas 30 segundos para falar com alguém que nunca ouviu o evangelho, você tem 30 segundos e é a oportunidade que você tem para falar para essa pessoa o que vem na sua cabeça. 30 segundos, o que você falaria para ela? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém. Bom, acho que isso eu já perguntei. E deixe uma mensagem para quem está assistindo agora. Ai, jamais desista de Jesus. Jesus é tudo. Jesus é o ar que nós respiramos. Jesus é amor. Jesus é tranquilidade. Jesus é paz. Jesus é tudo. Sem Ele, você não vive. Fica com Jesus, escolha Jesus. Jesus é seu sustento. Jesus é tudo para mim. É o amor da minha alma. Fale sobre seu Instagram, as lives que você faz, fique à vontade, pode falar. Tá bom. Eu faço live todas as segundas-feiras, às 22 horas, pelo Instagram, _Bruna Robert com temudo. Que mais? A live? A live é pelo Sim. Instagram às 22 horas. Você que não me segue, passa a me seguir. Rede social, YouTube, Facebook, Instagram, é Bruna Robert com temudo. Tá bom? Tá. Bom, eu queria mostrar meu livro. Eu não sei se o rapaz aí ele tem uma agilidade sobre o livro. Dá para pôr o livro aí na tela? Enquanto ele vai tentando colocar o livro aí na tela. Aí, ó, tá vendo? E tudo se fez novo. Tá? Então, esse é o livro que Deus me deu a oportunidade de estar escrevendo. Isso não é ficção, isso não é fantasia, isso não é história, isso é testemunho, tá bom? Isso é testemunho daquilo que Deus fez na minha vida. Então, eu só vou ler o primeiro trecho da sinopse. Em meio às drogas, bebidas e tantos caminhos que me afastavam da vida, Deus começou a agir na minha história. Passei por momentos de dor, confusão e escolhas que quase me destruíram, mas aos poucos fui percebendo a mão de Deus me guiando e me libertando, tá bom? Então, esse é o livro com o meu testemunho. Aqui tem coisas que eu não falaria em cima de um púlpito, né? Tem pessoas que participaram desse livro, Pastor Wesley, Pastor Neto, Pastora Regina, o Bispo João Bosco fez... Como que chama, Pastor Wesley? Um agradecimento não, né? Prefácio, isso. Ele fez um prefácio. E, Pastora Bruna, esse é seu. Pra mim? Esse é seu, tá bom? Obrigada. Esse eu trouxe para você. Leia. Aí tá a minha história, aí tá o meu testemunho, tá bom? E faça a leitura da maneira que você achar melhor, tá bom? Muito obrigada. E a última pergunta. Tem mais Vamos lá, a última. Você voltaria atrás em uma Bruna sem esse diagnóstico? Aí é forte, né? Eu mexi lá na ferida, eu confesso. Você voltaria atrás em uma Bruna sem alopécia? Sim ou não, e por quê? Não. 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 Sem o diagnóstico, não. Do jeito que tá hoje. Sim. E por Sim. quê? Porque eu aprendi a amar Jesus acima de todas as coisas. Com o cabelo ou sem o cabelo. A minha família, nossa, maravilhosa. Eu tenho tudo. Tenho tudo. Tenho família, tenho Jesus, tenho filhos, tenho os meus pais, tenho tudo. Assim, do jeito que sou. Hoje eu entro e saio em qualquer lugar. Desse jeito. As pessoas começam perguntando, você tem câncer? Onde eu falo sobre Jesus? Não tenho. Aí a gente começa a falando. Então eu não voltaria. Tá. E como eu fiz com a missionária Lu, tá? Eu vou deixar você fazer uma pergunta pra mim, uma ou duas. Fique à vontade. Meu Deus. Eu voltaria essa pergunta pra você. Tá. Que você fez agora. Se eu voltaria no Pedro lá atrás, antes das drogas e tudo mais? Não, de jeito nenhum. A pessoa que já passou por tempestade, dificilmente ela vai reclamar por um vento.
né? A pessoa que passou pela dificuldade, por isso que eu sempre falo isso, né? Eu trabalho muito com dependente químico e tudo mais. O dependente químico, não sei se você vai concordar, na nave da igreja, ele é diferente de todos, tá? Por quê? Vou te dar um exemplo, tá? Eu sei que isso nunca vai acontecer, em nome de Jesus. Mas se a Bruna Robert abaixar a guarda, aparentemente, você vai conduzir sua vida, Sim, empurrando com a barriga ali, sim. né? Mas vai. E o Pedro? É. O Pedro vai voltar para as drogas, cara. O Pedro vai voltar para a bebida, vai perder os filhos, vai perder casamento. Porque não. Então, o dependente químico é diferente. Nessa situação, né? Aquele que se converteu diante das drogas nessa situação, em outra, qualquer outra. Ele não faz corpo mole. Todo pastor gosta de ter um cara desse na igreja. É verdade. Porque ele já passou por tanta coisa que liga 3 horas da manhã, vamos ali? Vamos, demorou, isso tamo mesmo. junto. Então todo pastor, não é que todo pastor gosta de ter um cara que já foi viciado em drogas na igreja, não é isso? Mas quando aparece, ele sabe que ele pode contar. Tem ali os seus erros, porque a maioria é sanguínea igual eu, né? Sanguíneo, aquele que bate de frente, que discute, mas no final, pô, me desculpa, tamo junto. É. Sabe? Tem outra pergunta pra finalizar ou não? Não. Não. Não? O que Jesus é pra você? Eu não tenho essa resposta. Porque do mesmo jeito que João escreveu 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para todo que nele crê não pereça e tenha vida eterna. Quando eu falo eu não tenho essa resposta, não é desmerecendo Jesus, é porque eu não acho palavras para descrever Jesus, né? Então, é como você disse, ele é tudo, só que o tudo que a gente imagina é limitado. Então, ele é mais do que o tudo que a gente imagina ainda. Então, eu não tenho palavras para descrever Jesus. A única coisa que eu posso afirmar é que eu não sei mais viver sem Jesus, né? Do mesmo jeito que eu era dependente de drogas, hoje eu sou dependente de Jesus. Eu uso, abuso, explodo todos os dias, carregando meus defeitos, minhas falhas, mas tô aí. Tá bom? Tá bom. Pastora, brigadão, hein? Obrigado, senhor. Obrigado mesmo. A gente vai louvar. A gente não, né? Pastor Wesley, pastora Bruna vai louvar. No final eu volto para dar uma saudação final. E assim nós encerramos o nosso podcast, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. E acho que eu deixei de fazer aqui, que eu fiquei olhando, e eu deixei de fazer o ping-pong com você. Peraí. Qual foi a maior loucura que você já fez ao amor evangelho? Teve o que eu vi esses dias, fui lá no metrô, junto com algumas pessoas lá da nossa igreja, e lá nós começamos, o foco era abraçar as pessoas e falar, Jesus te ama. Aleatoriamente. Aleatoriamente. E eu estava sem o lenço, aí as pessoas, por isso, as pessoas, ai, você tá com câncer, não sei o quê. Aí nisso a gente ia abraçar e falar, não. Viu? Sim. Vale a pena. Bom, obrigado mais uma vez, tá bom? Obrigado mesmo. Senhor. Manda um abraço pro seu pai, o pastor Marco, a sua mãe, pastora Cecília, seus irmãos. E quem sabe quando o pastor Wesley for lá, dê tempo de eu ir lá também pra gente buscar a presença do Senhor juntos, tá bom? Então, o pastor Wesley vai vir pra cá, vai louvar o último louvor e aí eu vou dar a saudação final, tá bom? Então, fique aí, curta, compartilha, em nome do Senhor Jesus. Adorado é tudo que eu sou. Adorado, assim Deus me formou. E quem poderá calar
Se eu subir ao céu, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Por quê? Tu és um Deus que me sonda. Tu és um Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa eu sei: por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar o adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Te louvamos, Deus. Se eu vencer, Te adoro, se eu perder, te adoro, se eu subir, te adoro, se eu descer, te adorar é o meu prazer. Você pode declarar isso? Minha força vem do Senhor, vem do Senhor. Nada pode calar o adorador. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar o adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar o adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, a voz de quem te adora, a voz de quem te adora, Senhor. Senhor. Amém. Bom, vamos lá, voltamos. Agora sim, depois de todo esse bate-papo, depois de todo esse testemunho, depois de um bolo, cara, olha, teve até bolo. Depois de um bolo gostoso, eu vou reforçar mais uma vez. Então vamos lá, @pedaçodoce.2026, tá bom? Bauer Smart Group, você entra lá no Instagram, @Bauer Smart G. Vai estar a descrição aqui, @Bauer Smart G. Se você colocar lá, em alguma publicação, colocar lá, eu assisti o podcast na Sintonia de Cristo, 15% de desconto nos seus móveis planejado. Você tá, eu lembrei, a padaria Rainha do Parque faz aqueles pão
pães de metro. Sabe aqueles pães de metro que tem salame, tem queijo, provolone, sabe? Esses pães ela faz por encomenda também. Nem tá marcado aqui, eu não marquei, mas eu lembrei. Então, Padaria Rainha do Parque, ali na Avenida Edu Chaves, entra lá no Instagram, Padaria Rainha do Parque, café da manhã. Aquele cafezão que você pega por quilo, você vai escolhendo ali e tal. Café da manhã todo sábado, domingo e feriado, dá um pulo lá. E almoço todos os dias, ali na Avenida Edu Chaves. Entra lá no Instagram, @Padaria Rainha do Parque. E para fechar, quer comprar uma moto, peça de moto, quer resolver o problema mecânico da sua moto, tá ali na região do Jardim Fontales, Vila Zilda, Joamar, Jaçanã, tá? Ou até mesmo fora e você tem interesse de comprar uma moto, ele consegue te ajudar. Tomás Moto, 11 9 17 28 0612. 11 9 17 28 0612. Romanos 11:36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele a glória eternamente. Amém. Então, muito obrigado. Vamos ver quem será o próximo convidado. Vou fazer algo diferente aqui, tá? Coloca aí na descrição. Indica um convidado para mim. Coloca na descrição aqui do podcast, lá no YouTube. Indica um convidado para mim, tá bom? Deus abençoe sua vida, em nome do Senhor Jesus. Valeu!